Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e queria começar esse vídeo de hoje com uma constatação muito especial, que é o fato de o canal ter chegado na marca dos 95 mil inscritos. E qualquer pessoa que se aproxime dos 100 mil inscritos no YouTube, não adianta mentir não, se importa bastante com isso, porque chegando no 100k, o canal recebe a plaquinha do YouTube, que é muito legal, muito bonita, todo mundo quer. E por isso, vamos aí pessoal, vocês que não estão inscritos ainda, só estão vendo casualmente, cliquem no botão de se inscrever. Se vocês não tiverem uma conta no YouTube, criem a conta para se inscrever no canal. Assim vocês recebem meus envios que eu vou fazendo. E vocês que já estão inscritos e conhecem pessoas também, recomendem. Vamos lá, ó, hashtag RSSV100k para ver se eu consigo chegar mais rápido. Estamos crescendo, não tão rápido assim, mas a gente chega lá. Estou aqui para pedir a ajuda de vocês para que isso aconteça mais rápido. Bom, o assunto do vídeo de hoje mesmo é uma coisa que aconteceu sem muita notícia por aí. A Lenovo lançou aqui no Brasil o seu novo smartphone Android do segmento de entrada, quer dizer, os mais baratos, ou pelo menos menos caros, né? Por que eu digo isso? Porque até não muito tempo a gente tinha esses Androids de entrada sendo vendidos por uns R$ 400 até, vamos dizer. Atualmente eles subiram e a gente encontra aí alguma coisa entre 600 e 800 conto. Enfim, o Vibe C2 da Lenovo custa R$ 700. É comum que à vista em lojas online você consiga 10% de desconto, então 630. E é como se fosse uma versão simplificada do Vibe K5, que saiu há algum tempo no Brasil e eu já analisei recentemente aqui no canal. Ele tem um processador que é mais simplesinho, da MediaTek, tem só 1 GB de memória RAM, pois é, e câmeras de 8 megapixels traseira e 5 megapixels frontal. Apesar de a traseira ser menos que a do Vibe K5, é uma marca ok, principalmente considerando que ele ainda tem flash, né? Para um smartphone de entrada até algum tempo não era uma coisa onipresente. E na frontal a gente não sabe a qualidade, mas pelo menos ela tem 5 megapixels, que é uma contagem interessante para quem quer tirar as famosas selfies. Mas eu não consigo deixar de pensar que há mais de um ano a Motorola, por exemplo, já lançava aqui no Brasil a segunda edição do Moto E, o Moto E de segunda geração, que tecnicamente, em termos de potência, é um aparelho do mesmo nível do Vibe C2. Ou seja, não houve nenhuma evolução nesse sentido e é meio que isso que a gente tem no mercado de entrada atualmente, né? Nenhuma grande evolução, apenas algumas coisas pontuais. Nesse caso, eu disse que as câmeras melhoraram, estão um pouco mais a par do padrão atual. De resto, não tem nenhuma coisa que se destaque. Um ponto positivo que a gente pode destacar nessa situação toda é que pelo menos existem mais concorrentes. O leque de opções parece estar um pouco maior no mercado de entrada. A gente tem aí o Zenfone Go da Asus, tem o Galaxy J2 da Samsung, tem o Quantum Move, a Quantum anunciou recentemente o Move e o Move Pro. No caso, o Move é como se fosse um smartphone de entrada, tem 1 GB de RAM, apesar da tela um pouco maior. Tem o Nefus C5 da TP-Link, uma marca absolutamente estreante que ninguém conhecia, pelo menos no que diz respeito a smartphones no Brasil, e lançou esse Android de entrada aí com preço na casa dos 700 conto também. Quer dizer, são competidores variados e é muito questionável você cravar qual é o melhor, né? Eles se alternam aí em qualidades e em defeitos. Por exemplo, o Nefus da TP-Link tem 2 GB de memória RAM. O Vibe C2 da Lenovo tem uma bateria interessante, o Quantum Move tem uma tela um pouco maior, então vai muito de preferência. E se eu tivesse que indicar uma opção entre essas, sem conhecer pessoalmente esses aparelhos, eu normalmente diria, vá no que tem mais memória RAM. E aí é uma situação peculiar, porque o que tem memória RAM é justamente o menos conhecido, esse Nefus C5 da TP-Link, né? Ele tem 2 GB de memória RAM, embora tenha uma bateria, por exemplo, que não é lá grande coisa, né? E, em geral, é muito complicado você dizer que recomenda, entre todos esses, um celular de uma marca justamente desconhecida. Talvez eu pegasse um. Agora, não fico tão seguro assim para indicar, principalmente por não ter testado, né? A gente meio que está à espera de uma opção que venha matando. Não acho que exista, como por exemplo era o Moto E de segunda geração. Talvez ele não era o matador das galáxias, tão superior assim, mas era um celular que se destacava por ser bastante interessante, né? Android puro, tinha um desempenho bastante razoável e até hoje em dia a gente não pegou ainda em uma opção que seja muito melhor. Quem sabe um Moto E de terceira geração,
ou quem sabe um Zenfone 3 de entrada. A gente sabe que a ASUS vai lançar no fim do ano a família Zenfone 3, que quem sabe vai ter uma opção aí mais barata. Aliás, eu sei que a gente está falando de smartphones de entrada, né, os mais baratos, mas se for pensar no mercado intermediário, por exemplo, a situação é muito parecida. Existem alguns que são ok, são bacaninhas, mas não tem aquele que se destaca. E nesse cenário eu comumente comento com meus amigos que de repente o Zenfone 3 pode se destacar como um smartphone bom para comprar, né? Ele tem uma configuração que é interessante, tem um design muito bonito, um acabamento legal pelo que a gente viu das apresentações da ASUS. Vai depender muito de qual vai ser o preço dele. A gente fica muito curioso para saber qual vai ser o valor do Zenfone 3. Mas não vamos fugir muito do assunto não. E no mercado de entrada atualmente, o que a gente tem é isso. De repente escolhas baseadas em preferência mesmo, em algum detalhe. E de repente esse detalhe é simplesmente a marca do aparelho. A pessoa confia mais na Samsung, por exemplo, e aí vai no J2. Quer dizer, as coisas não estão fáceis para o Vibe C2 não, que é um aparelho que chega aí no mesmo nível da concorrência. Eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês acharam dele, se vocês comprariam um, se vocês estão na espera, na expectativa por testá-lo de repente, ou se alguma outra opção aí do mercado, de repente uma que eu nem mencionei aqui, chama mais a atenção de vocês. Hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo, se acharam, cliquem em gostei. Me sigam nas redes sociais, tanto o Snapchat, quanto o Twitter, quanto o Instagram. Me sigam no Instagram aí, eu estou pegando alguns seguidores esses dias, Facebook. Estão aparecendo na tela as redes sociais nesse momento. Eu agradeço, a gente se vê. Um abração.